É 1000 vezes melhor estar na presença do Senhor do que em outra parte. Então, hoje nós estamos reunidos com o propósito de aprender também da palavra do nosso Deus. E a palavra precisa arder nos nossos corações. Ela precisa entrar dentro de nós. Precisamos estar com o coração aberto para receber a semente da palavra no nosso coração. Amém? Eu vou ler um texto com você, que você abra a palavra do Senhor comigo, em Mateus capítulo 14, Mateus 14, Evangelho de Mateus, primeiro dos evangelhos, amém? Mateus 14, nós temos o privilégio de termos a Bíblia Sagrada nas nossas mãos e poder ler esse livro santo. Enquanto você vai achando Mateus 14, que eu sei que é difícil de achar, Mateus 14, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela não contém a palavra, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É que às vezes nós ouvimos alguém dizer assim, de forma rápida: a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, e a gente não se apercebe da mentira do diabo. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ou seja, é a palavra que saiu da boca de Deus. Aqui foi registrado a palavra que saiu da boca de Deus. A Bíblia Sagrada entra ano e sai ano e é o livro mais lido e mais vendido em todos os tempos, em toda a história. Deus usou cerca de 40 homens, dos quais ele profetizou a palavra e disse: escreve. 40 homens escreveram a Bíblia Sagrada, num período de 1400 anos, e na Bíblia não há contradição. Aqui você não encontra contradição, aqui você encontra uma revelação que ela vem seguindo de geração, num período que ela foi escrita de 1400 anos. Os autores não se conheceram, não se encontraram e não combinaram. Aqui está a palavra santa de Deus. É daqui que se extrai o alimento para a nossa alma. Nós comemos arroz, feijão, bolinho, como foi dito aqui, panquecas com molho, nós comemos o que seja. Isso é alimento para o corpo, mas esse alimento aqui é para a alma, é para o espírito. E se ficarmos sem essa porção, nos distanciamos do sagrado e nos aproximamos do profano, nos apegamos só ao que é carne e esquecemos das coisas espirituais. A palavra de Deus precisa ser valorizada, lida, ensinada. Você precisa ensinar na sua casa a palavra de Deus. Você me entendeu? Papai, quantos papais nós temos aqui? Papais, levanta a mão bem alto assim, ó, bem alto, para dizer: sou pai, graças a Deus. Você precisa ensinar essa palavra na sua casa, amém? Quantas mamães temos aqui? Levante a mão bem alto. Olha, graças a Deus, amém? Você precisa ensinar essa palavra dentro da sua casa. Você vai salvar a sua família de tantas amargores e amarguras. Você vai mudar a história da sua família ensinando a palavra e os conceitos da palavra. Acharam Mateus comigo? Quem achou Mateus capítulo 14, verso 22 em diante? Diz assim esse texto. Mateus 14, 22 diz: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou os discípulos embora, ele subiu sozinho a um monte para orar, e ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo
fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, não tenham medo, sou eu, não temais. Fechemos os nossos olhos, amém? Pai, nós oramos ao Senhor. A tua palavra foi lida e nós queremos que o Senhor a revele agora em nosso coração, que o Senhor a ensine para os nossos corações, que nessa noite o Senhor nos guie na ministração da sua palavra e da sua verdade, e que possamos ser alimentados verdadeiramente. Esse é o desejo do nosso coração. Aquele que está com sede, o Senhor disse: venha a mim e beba de graça da água da vida. Aquele que tem fome, o Senhor disse: venha a mim e coma. E o Senhor então verdadeiramente nos alimenta com a sua palavra. Nós oramos e pedimos: aplica a sua verdade em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Sentai-vos, queridos, em nome de Jesus. Quero começar fazendo uma afirmação que toda a Bíblia mostra, que Deus sempre abençoa, ou melhor, que Deus sempre se faz presente na vida de um discípulo. Jesus sempre se faz presente na vida de um discípulo. Olha para a pessoa do lado e diga: se você é discípulo de Jesus, Jesus sempre estará presente na sua vida. Eu creio que essa é uma verdade que precisamos guardar em nosso coração, porque nos momentos de solidão, de angústia, de desesperança da nossa vida, nós precisamos saber que Jesus vai chegar, que Jesus está por perto e que Ele não vai nos abandonar naquela tragédia em que estamos passando. E na verdade a característica de Jesus sempre foi de chegar em socorro aos seus discípulos. Ele sempre chega, Ele sempre aparece. Quando há um clamor, há uma necessidade, há uma ansiedade no nosso coração, há uma oração pedindo misericórdia, Jesus sempre se apresenta. Ele sempre chega, e chega na hora certa para nos dar o livramento e a vitória, amém? Quantos creem assim? Levanta a mão e dá um glória a Deus e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre chega na minha vida na hora certa, aleluia. Esse texto que nós lemos, não ficaremos só nele, porque eu tenho 3 ensinamentos muito básicos e muito claros para a sua vida nessa noite. Esse texto que lemos mostra um cenário em que pouco antes a notícia da morte do primo de Jesus, João Batista, chega para ele. Ou seja, Jesus está lá com seus discípulos e de repente alguém chega e diz: olha, Herodes decapitou João Batista. Herodes mandou cortar a cabeça do profeta João Batista, seu primo. A notícia chega como uma bomba no coração de Jesus, onde ele recebe esta notícia, e imagino que não seria por menos. Você está pregando o evangelho e um colega seu está pregando lá, e alguém chega e diz: cortar a cabeça do seu colega, ou do outro profeta, do outro pregador, porque ele estava pregando o reino dos céus, então cortaram a cabeça. Todos nós sabemos da história de João Batista e o porquê ele confrontou o pecado, e ele pregou contra o pecado de Herodes, e com aquela mulher Herodias, ele prega contra o pecado, e ele levanta uma mulher que de repente essa mulher se levanta com grande ira contra João Batista, e de repente em uma única oportunidade,
que aquela mulher teve, porque ela colocou a sua filha para dançar para Herodes, e Herodes se agradou daquela dança, daquela menina, cresceu os olhos na menina, desejou aquela menina e disse para ela: pede o que você quiser e eu te darei, você me agradou muito com a sua dança. E de repente aquela mãe chega para a menina e diz: pede a cabeça do profeta João Batista. E a menina vai, chega para Herodes: você disse que eu poderia pedir o que eu quisesse e você me daria. Ele diz: sim, é verdade. Pois bem, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Então Herodes mandou que descessem ao cárcere e cortassem a cabeça de João Batista e trouxessem ali naquela celebração maligna que eles estavam fazendo naquele lugar. E de repente a notícia chega onde Jesus está, e Jesus então ruma em direção ao deserto, não por medo, mas por angústia existencial, por tristeza da alma. Jesus manda que eles guiem em direção ao deserto, e ele vai para um deserto. E se você ler o capítulo, você vai entender isso. Por isso eu digo que é importante ler a Bíblia, meditar na palavra. E ele vai para um lugar deserto. Só que quando ele chega nesse lugar deserto, as pessoas descobrem que ele está lá, e aquela multidão começa a ir atrás de Jesus. Todo mundo vai procurar Jesus no deserto, e ficam por lá e não vão embora, e querem do mestre. E o mestre, arrebentado emocionalmente, entristecido de alma pela morte de João Batista, ele começa a cuidar das pessoas. E de repente vai ficando tarde, e os discípulos dizem: Senhor, essa multidão está aqui no deserto, eles não têm o que comer, eles não têm o que fazer, a venda está fechada, não dá para alimentá-los, como vai ser? Jesus diz: dá vocês de comida para eles. E eles disseram: mas não tem jeito, é impossível, é mais de 5.000 pessoas aqui, não tem como dar comida para toda esta gente. E aparece, o Evangelho de João mostra isso, capítulo 6, aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus então, nesse texto atrás também mostra isso, aqui em Mateus 14, esse menino tem 5 pães e 2 peixes, e Jesus manda pegar aquele pão, juntar e sentar todo mundo no chão, aquela multidão, e Jesus alimenta 5.000 almas ali, sem contar mulheres e criança. Ele alimenta 5.000 homens naquele lugar. E Jesus então está dentro desse cenário de provisão, cuidando e suprindo a necessidade, mesmo passando por angústias, mesmo passando por tristezas, ele continua servindo a humanidade, ele continua servindo as pessoas. Então Jesus me dá o maior exemplo de um discípulo ou de um servo de Deus, porque independente das circunstâncias e das situações que você passe na sua vida, o mais importante é você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Deus chamou você para fazer, então faça aquilo. E Jesus tinha um chamado para cumprir, mesmo triste, amargurado, entristecido, querendo se isolar no deserto para chorar, ele não teve tempo para isso, e ele teve que alimentar pessoas, ele teve que curar pessoas, orar por pessoas, consolar pessoas, sendo que ele precisava de consolação. Mas de repente, vai chegando ao final da tarde, aqui nós entramos no texto que lemos já, vai chegando o final da tarde, aquela multidão fica ali, Jesus então vai despedindo aquela multidão, aquele povo vai indo embora, e ele fala para os seus discípulos: vai vocês sozinhos no barco, porque depois eu irei, após vocês eu irei, depois eu alcançarei vocês de alguma forma, entrem no barco e vá para frente. E Jesus então nesse momento, ele encontra a oportunidade de se refugiar para orar, para chorar,
para buscar força de novo, ele se refugia em oração. E os discípulos estão no barco, estão indo em direção a Genezaré, estão lá no barco, andando pelo o mar da Galileia, remando, lutando na caminhada, e os ventos começam a soprar ao contrário no barco, as ondas começam a se levantar, e eles lutando para chegar naquele lugar, talvez no coração deles, clamando pela presença de Jesus, para que Jesus chegasse naquele momento duro, existencial da vida deles, e Jesus vivendo um momento particular de dureza, de tristeza, de angústias particulares no monte, orando na presença do Senhor. Ele estava buscando forças na sua oração ao Senhor, e Jesus não mediu o tempo ali, do cair da tarde, Jesus se isola, despede todas as pessoas, atende todas as pessoas, e aí ele vai orar, e ele começa a orar, a falar com o Pai, as más línguas, até dizem que Jesus usou de oportunidade, ele falou: quer saber, eu estou cansado desses discípulos aí, estou cansado desse povo, agora há pouco estavam negando pão para a multidão, estou cansado desses discípulos que querem ser um maior que o outro, um melhor que o outro, estou cansado desse daí que é mesquinho, desse aqui que é apegado ao dinheiro, estou cansado dessa gente. Aí Jesus olhou para o horizonte, e aí ele viu uma tempestade se formando, ele falou assim: vai para o mar vocês, e dispensou todo mundo, e ficou esperando só a tempestade chegar. As más línguas dizem isso, mas nós sabemos que Jesus não abandona os seus discípulos, e aqueles que Deus deu para Jesus, no final, na oração sacerdotal, Jesus orando ao Pai, ele disse assim: nenhum dos que me destes, Senhor, eu deixei se perder, nenhum dos que me destes eu perdi, Senhor, eu guardei eles, agora continue protegendo e guardando a vida deles. Ou seja, Jesus tem um compromisso extraordinário com os seus, aleluia. Olha para o seu irmão e diga: Jesus tem um grande compromisso de te abençoar, de te proteger, de cuidar de você. Diga para ele. Não vale, gente, vocês estão com problemas? Vocês estão com problemas hoje? Está tudo bem? Foram as panquecas? Está tudo bem? Olha para ele, aponta o dedo e diga assim: Jesus tem um grande compromisso com você. Agora só os desobedientes que desobedeceram a primeira ordem, vamos lá, aponta o dedo e diga assim: Jesus tem um grande compromisso com você. Você viu quantos tinham desobedecido? Agora deu certo. Então, a grande verdade é que Jesus jamais vai abandonar, jamais vai desamparar. Agora, os discípulos no mar, Jesus no monte orando. Olha só o que dá. Jesus está orando e os discípulos estão no mar. Eu acredito pela fé, porque o Espírito que estava em Jesus era o Espírito de Deus, onisciente, onipotente e onipresente. Eu imagino que o Espírito de revelação de Deus se manifestou e disse assim: teus discípulos estão em grande apuro lá no mar. Eles estão em grande apuro no mar. São os discípulos que foram te dados. O que você vai fazer agora? Eles foram embora. Eles estão no meio do mar, açoitados pelas ondas. Estão desesperados, com medo. A noite caiu sobre eles. A escuridão veio. Aquele momento de escuridão que todos nós passamos na vida. Momentos difíceis, momentos de turbulência, momentos, digamos, de grande angústia existencial. Era o que os discípulos estavam passando lá. Eu acho lindo que Jesus sai do monte, mas veja bem, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, eles saem no final da tarde remando, e eles começam a enfrentar dificuldade no começo da tarde, e estão ali remando, e a noite cai,
E se nós formos ver o que significa a quarta vigília da noite, nós sabemos que biblicamente nós estamos falando de 4 vigílias. A primeira vigília começa das 6 até as 9 da noite. A segunda vigília das 9 à meia-noite. E a terceira vigília é da meia-noite às 3 da manhã. E na quarta vigília, que é das 3 às 6 da manhã. Então, após as 3 da manhã, Jesus aparece naquele horizonte visual dos discípulos. Eles visualizam um homem caminhando sobre as águas, sobre o mar. Jesus vem andando sobre as águas para ter com os discípulos que ali estavam atormentados, amedrontados, e o medo era tal, e a crise existencial era tão grande na vida dos discípulos, que eles não esperavam o melhor, eles esperavam o pior. E quando eles viram uma figura andando sobre as águas, eles disseram: aquilo ali é o Gasparzinho, aquilo lá é o fantasma da ópera, aquilo lá é um fantasma, ele vem para matar a gente, aquilo lá é fantasma, é assombração. Então eles conseguiram ver ainda a bênção que era para ser bênção de livramento vindo em direção a eles. Eles conseguiram ver Jesus como um fantasma e disseram: ele é um fantasma, aquilo lá é um fantasma. E começaram a gritar desesperados. Você imagina, homens barbados, maduros de existência, digamos assim, de repente começam a gritar desesperado de medo ali dentro daquele barco, porque o temor que eles já estavam, a crise de pânico que já havia tomado a alma deles, e de repente eles veem um pânico maior. Agora um fantasma está vindo sobre as águas. Então o desespero toma conta e eles começam a gritar desesperados ali, e Jesus levanta a sua voz à distância e diz: não temais, sou eu, Jesus, que estou chegando aqui na vida de vocês. Então acalma. E o texto diz, quando nós olhamos o texto de João 6 e Marcos 6 e também esse Mateus 14, que são 3 evangelhos que relatam a mesma história, então nós sabemos que quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz que o vento parou de soprar imediatamente, ou seja, acalmou-se os ânimos, acalmou-se a tempestade, acalmou-se tudo ali, o vento que estava soprando, e eles então puderam relaxar, dizendo: Jesus chegou mais uma vez na nossa vida. Deixa eu dizer algo dentro desse contexto que é importante que você guarde aqui no seu coração. O Salmo 37, verso 4, está escrito assim: agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Todo o discípulo se agrada da presença do Senhor, clama a presença do Senhor, deseja a presença do Senhor, e na hora do desespero, esse discípulo sabe, na hora da dor, ele sabe que não é a cibalena que vai resolver o seu problema, mas é o Senhor Jesus. Primeiro, o mestre, ele sabe que o Senhor chegará para socorrer a sua dor, para socorrer o seu desespero, para dar resposta às crises da sua alma. Ele sabe que Jesus vai chegar e ele ficará tranquilo sabendo disso. Uma outra questão que você precisa aprender dentro desse texto é que é necessário, na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora do medo e da angústia, você se agarrar bem firme às cordas, se agarrar bem firme e deixa que o barco balança, porque daqui a pouco Jesus vai chegar e o vento vai passar e a sua alma vai se acalmar outra vez. Não se desespere
na hora da angústia, na hora das situações adversas e difíceis, porque Jesus sempre chegará para socorrer os seus discípulos. Nós precisamos, na hora da angústia, gritar bem alto para a própria angústia: dona angústia, Jesus vai chegar para curar a minha alma. Jesus está vindo para curar a minha dor. Jesus está vindo com a resposta na mão. Medo, Jesus está chegando para te amedrontar, porque Ele é o meu Senhor, eu sou discípulo dEle e eu quero a presença dEle na minha vida. É muito importante saber que Jesus vai chegar. Ele não desampara seus discípulos. Olhe para o seu irmão e diga: Ele nunca vai desamparar a sua vida. Aqui nós vemos situações diversas. Se você conhecesse o coração do seu irmão, hoje aqui há medos, crises, dificuldades que você não imagina passar. Há pessoas aqui no nosso meio que têm as suas dores e suas dificuldades, e muitas delas com o seu particular, às vezes entristecido, com o seu interior entristecido pelas lutas e dificuldades que passa. Todos nós temos pelejas para pelejar, todos nós temos demandas para apresentar ao céu. Mas eu vou dizer para você, não importa qual é a situação, qual é o medo, qual é a angústia, qual é a dor, qual é o quadro que abala a sua estrutura emocional, física ou espiritual, não importa qual é esse quadro, Jesus conhece cada um deles, e Jesus está comprometido a chegar pertinho de você e falar: ei, eu sou o seu pastor, eu sou o seu pastor, e eu não abandono as minhas ovelhas, eu não abandono os meus discípulos. E Ele vai enxugar as lágrimas do seu rosto e vai trazer paz para a sua alma outra vez. Para que isso aconteça, a nossa fé tem que ser pulsante, o nosso clamor tem que ser genuíno, a nossa oração tem que ser sincera. Como esses discípulos estavam no barco, o coração pulsava e incomodaram o mestre lá no monte, e o mestre disse: é hora de eu chegar de novo na vida dos meus discípulos. Como eu vou chegar se não há barco para chegar? É aquela pergunta que nós fazemos: Senhor, eu preciso de um milagre, mas eu mesmo não vejo como esse milagre acontecer, porque é impossível isso acontecer na minha vida. Mas eu vou dizer para você: para Jesus nada é impossível. E quando alguém poderia dizer: não há possibilidade de Jesus ir salvar os seus discípulos hoje, porque não tem barco, não tem jeito dele chegar até eles a tempo, antes do barco afundar. Jesus falou: claro que tem. Colocou os pés sobre o mar e começou a andar sobre o mar, e foi andando até chegar, e o barco não afundou até Jesus chegar. Deixa eu dizer para você: seu barco não vai afundar. Aleluia. Seu barco não vai afundar. Se você é discípulo de Jesus, não afunda. O Senhor é com você, amém? Ele é com você, Ele está comprometido em cuidar de você, porque senão falharia. Imagina o diabo olhando para Jesus e falar: está vendo? Aquela ovelha confiou em você, e o que aconteceu? Nada. Imagina, aquela ovelha disse que você era o pastor dela, e agora nada aconteceu em favor dela. Queridos, Jesus não vai perder para o diabo. Ele não vai perder. Ele vai guardar você e vai proteger você. Olha para o seu irmão e diga assim: se mantenha acordado mais um pouquinho,
Diga para ele: se mantenha atento mais um pouquinho, porque Deus está falando no profundo da sua alma. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo um texto em Josué capítulo 14, que está dentro desse contexto que estamos falando aqui, de que Deus não desampara, de que Ele não abandona. Está no DNA de Deus essa ideia, esse projeto de cuidar dos seus. Está no DNA dele, é a essência de Deus cuidar dos seus. E a essência de Deus é não deixar nem envergonhado e nem confundido você que confia nele. Ele não vai te deixar nem envergonhado, nem confundido. Levanta a mão e diga: nem envergonhado e nem confundido. Então em Josué 14, no verso 11, nós encontramos um relato de um homem de Deus chamado Caleb. Ele sempre me inspirou. Caleb sempre me deu motivações e ânimos. E quando eu leio Josué 14, 11, Josué escreve assim, aliás, Josué diz assim, ele diz: ainda hoje eu me encontro tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Como era a minha força, tal ela é agora, tanto para a guerra, quanto para entrar e para sair. O texto está se referindo a quando Deus chama Josué, quando Deus chama Caleb, e mais 10 espias Moisés chama e manda espiar a terra que eles iriam herdar, que a nação de Israel deveria entrar. Naquele tempo, Caleb tinha 40 anos de idade. Naquele tempo, com 40 anos de idade, foi-lhe prometido por Moisés que Caleb herdaria Hebrom. Quando você está em Jerusalém, você vê uns montes nevados gigantes e lindos, terra montanhosa, onde os gelos se mantêm sobre o cume daqueles montes. Quase não, o ano inteiro eles estão nevados. Ao longe você vê, porque é uma altitude muito grande. E Caleb olhou para aquilo e desejou aquela área, aquele campo. E Moisés disse que ele herdaria, que lhe daria aquela área para ele. O que ocorre é que agora, nesse texto, quando você lê 14, 10, você vai ver Caleb dizendo assim: hoje eu tenho 85 anos de idade. Você vai ver Caleb dizendo: eu tenho 85 anos de idade. Faz 45 anos que eu espero herdar essa terra que me foi prometida. Agora o líder é Josué. Moisés já é morto, Josué já assume o comando, e Caleb então chega para ele e diz assim: olha, faz 45 anos que eu deveria herdar esse monte. E eu fico pensando, por que um homem espera 45 anos para herdar uma área, uma terra que lhe foi prometida? Porque esse homem continua trabalhando pelo reino de Deus durante esses mais 45 anos da sua vida, esperando que uma herança viesse, que eles tomassem aquela terra e que ele pudesse colocar todos os seus netos e bisnetos e tristanetos está no meu dicionário, colocasse naquela terra para que eles pudessem herdar aquela terra. Tem neto que é a tristeza. Então, ele está lá esperando aquilo. E uma coisa eu quero que você entenda aqui, dentro desse contexto, que não dá para a gente entrar com muita profundidade aqui hoje, mas uma coisa eu quero que você entenda, é que Deus jamais desampara
alguém comprometido com a sua obra. Você entendeu? Jesus nunca abandona um discípulo. Deus nunca desampara alguém comprometido com a sua obra. Caleb era um dos 10, dos 12, que foram espiar a terra, e ele voltou falando bem da terra, dizendo: a terra é muito boa. 10 voltaram falando mal da terra, diz: lá tem gigantes, os anaquins habitam aquela terra, homens de 4 metros de altura, somos como formiga, aos seus olhos vão esmagar a gente. E Caleb e Josué voltaram animados, dizendo: não, a terra é muito boa, lá existem uvas que são do tamanho de uma melancia, lá existem frutos que seriam pequenos aqui, que 2 homens têm que carregar em uma vara. Que terra boa aquela terra, entramos e possuamos aquela terra, porque a terra é muito boa. Esse Caleb, profético, homem de Deus, que nunca deixou de cumprir o seu chamado. Qual era o chamado de Caleb? Defender o povo de Deus, proclamar o nome do Senhor. E ele vive a sua vida proclamando o nome do Senhor, lutando pelo exército do Senhor, lutando batalhas extraordinárias, crendo na mão do Senhor. Ele passa 45 anos sabendo que ele não seria envergonhado e nem confundido. Aleluia. E agora ele está com 85 anos de idade. Alguém pode falar, eu vou dizer para vocês, às vezes sou ministrado pelo Senhor, e tenho sido esses dias todos ministrado profundamente pelo Senhor dentro desse contexto, porque todos nós podemos olhar e dizer assim: quando eu tiver 85 anos, o que mais eu vou querer da vida? Com 85 anos, o que mais eu vou querer da vida? Você pode humanamente pensar isso. E aí a ansiedade bate, e você fala: eu tenho que fazer agora. É agora que tem que ser, porque se não for agora, quando vai ser? Quando tiver 85 anos, como vai ser? Eu digo que tenho sido ministrado também pelo Senhor. Mas quando eu vejo Caleb, com 85 anos de idade, e ele dizendo assim: tal como era a minha força, tal ela é agora, tanto para a guerra, quanto para entrar e para sair em qualquer lugar. Eu tenho 85 anos, mas eu sou um homem que passei trabalhando pelo reino, pelas coisas de Deus. Eu tenho 85 anos, mas eu nunca neguei o chamado que Deus deu na minha vida. Eu vou dizer algo: se você investir a sua vida na obra do Senhor, para servir ao Senhor, você vai herdar grandes bênçãos do Senhor. Não ficará envergonhado e nem confundido, porque aqueles dos quais Deus tem um propósito, e esses homens cumprem esse propósito, não ficam nem envergonhados e nem confundidos. E o mais interessante é que, se você continuar lendo Josué 14, verso 11 em diante, você vai ver que o texto diz lá no verso número 12, diz assim: aquela terra ainda era habitada pelos gigantes anaquins. 85 anos depois, aquela terra ainda era dos anaquins, Hebrom. Mas um homem de 85 anos, ele disse assim: eu vou contra eles, e eles não prevalecerão. Eu tenho 85 anos, mas eu ainda tenho a mesma disposição para a guerra, para entrar e para sair. Vou lutar contra os anaquins e vou tomar Hebrom. Você sabe com quem ficou Hebrom no final da história? Quem sabe dizer para mim, com quem ficou Hebrom no final da história? Ora, queridos, com Caleb. Com quem mais?
Com quem mais? Quem mais? Com Caleb. E sabe com quem mais? Com a sua descendência. Aleluia. Diga para o seu irmão: Deus não desampara alguém que está comprometido com a sua obra. E o que eu vejo é o nosso Deus nos chamando sempre a crer na presença, no poder dEle, saber que nós estamos debaixo de uma proteção divina e que jamais o Senhor nos desamparará. Ter uma confiança plena para que o medo vá embora, para que a desesperança desapareça da sua alma, e você então passa a ser esses homens que são extremamente conquistadores, vencedores, como Caleb foi, e os discípulos de Jesus no barco, que eram vencedores, porque o Senhor era com eles. Aleluia. Leia comigo, queridos, o Evangelho de João, no capítulo 11. Não precisa ler, eu vou citar, mas no capítulo 11 do Evangelho de João, há mais uma história muito boa e linda para nossa edificação. Eu disse para você que Jesus não abandona os seus discípulos até agora, para reafirmar isso na sua mente. Eu disse para você que os seus sonhos não serão frustrados se você é um homem entregue nas mãos do Senhor, uma mulher entregue nas mãos e na obra do Senhor. Você não será frustrado e decepcionado, porque o Senhor não vai deixar você nem envergonhado, nem confundido. Mas João capítulo 11 conta a história para nós da morte do melhor, ou pelo menos de um grande amigo de Jesus. Um grande amigo. Eu não lembro de, na Bíblia, alguém, apesar de ter os discípulos mais chegados, mas pessoas alheias a esse grupo de discípulos, eu não lembro de alguém ter sido chamado ali como amigo de Jesus, e de que Jesus teve tanta proximidade, ficou dentro da sua casa em Betânia tantas vezes, como era esse homem chamado Lázaro. O texto mostra que Jesus agora saiu de Betânia, e ele está longe de Betânia. E chega uma notícia para Jesus que o seu amigo Lázaro está terrivelmente enfermo. A notícia não é que ele estava com dor de cabeça. A notícia era que ele estava nas últimas, estava na UTI. Ele estava em um estado terrível. E mandam chamar Jesus, porque sabiam que Jesus era a solução para a cura de Lázaro, para operar um milagre na vida de Lázaro. E o texto diz que Jesus ainda permaneceu mais 2 dias no lugar em que estava, como que alguém que não se importava se Lázaro ia viver ou ia morrer. Imagina alguém dizendo para você: seu amigo está nas últimas, sua mãe, seu pai, seu querido está nas últimas, e você fala: tudo bem, eu sei. Mas aí você continua mais 2 dias lá, sem se preocupar em voltar correndo, para talvez ter oportunidade de se despedir. E Jesus age dessa forma, parecendo ser frio, parecendo ser desinteressado na vida de Lázaro. Agora lá na casa de Marta e de Maria, que eram irmãs de Lázaro, nós tínhamos 2 temperamentos lá. Nós tínhamos Maria e tínhamos Marta. Em uma certa ocasião Jesus chegou lá, e diz o texto que Marta era aquela mulher ansiosa, extremamente ansiosa, e ela começou a arrumar as coisas ali para casa, e Maria, mais calma, mais tranquila, sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus falar. Marta trabalhando, e faz comida, e pica o alho, e corta a cebola, e chora, e está lá dizendo: mas Senhor, essa mulher não levanta para me ajudar, só fica nos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, e eu trabalhando.
Aí ela chega e fala: Senhor, manda Maria me ajudar, ela só fica aí sentada. E Jesus a repreende, diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor coisa, ficar aos meus pés, me ouvindo. Você é muito ansiosa. A ansiedade é uma das doenças mais terríveis, emocionais dos dias de hoje. Olhe para o seu irmão e diga: deixa Jesus curar a sua ansiedade. A ansiedade tem sido uma tragédia na vida de muitas pessoas. Tem muita gente mordendo a própria costa. Quer morder as próprias costas, estão ansiosos. E aí Jesus dá uma lição para ela. Mas o que ocorre é que Jesus está longe, ele volta. E quando Jesus chega, já morder as costas já tentou. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que antes de Jesus entrar na aldeia, Marta sai correndo e vai até Jesus, e o texto diz: e Maria ficou sentada em casa. Mas Marta saiu correndo, foi encontrar Jesus fora da aldeia. E sabe o que ela fez? A primeira coisa que ela olhou para Jesus e falou assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, estou aqui sofrendo, angustiada, mandei chamar o Senhor não veio, mandei pedir misericórdia, o Senhor ficou lá, não veio, agora o Senhor chega, meu irmão já está morto há 4 dias, o Senhor não chegou. Você imagina a ansiedade de Marta? Você imagina a crise de fé que estava no coração de Marta? Senhoras e senhores, quando você ora e você diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, as contas estão chegando, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego, Senhor, nem que for para lavar banheiro, Senhor, abre uma porta para mim, Senhor, qualquer coisa, Senhor, eu me rebaixo, eu faço o que der, mas eu preciso de um socorro do Senhor, eu preciso. E aí você vai lá, bate na porta, faz entrevista, sai de lá e não é contratado. Parece que Jesus não ouviu, não viu, não ligou, não quis nem saber do seu desespero. Jesus não se preocupou se você ia passar carão, de ver a sua água ou a sua luz cortada, ou alguma situação pior que isso. Não sei se tem coisa pior que isso, deve ter, né? Mas talvez algum credor, alguém cobrando você, chamando você de caloteiro, de caloteira, eu não sei. Imagina Marta pensando agora: meu irmão estava aqui, estava vivo, ele não veio. Meu irmão morreu, faz 4 dias que ele foi sepultado e ele não veio. Eu tenho que esfregar na cara dele, eu tenho que falar para ele que se ele tivesse aqui, se ele tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido, estaria vivo. O diálogo de Jesus com Marta é uma coisa interessante, porque Jesus fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela diz: é mesmo, Senhor, no dia final. A mentalidade de Marta, não havia mais possibilidade nenhuma. E eu vou dizer para você, querido, se Jesus deixou sua vaca ir para o brejo, Ele vai puxar ela, nem que seja pelo pelinho do rabo, vai trazer de volta. Se Ele deixou ir para o brejo, Ele sabe por quê. Se Ele deixou acontecer, Ele sabe por quê. Mas Ele vai te restituir. Ele vai te restituir.
E Marta era aquela mulher tão ansiosa, tão preocupada, que não conseguia entender por que Jesus deixou aquilo acontecer. Você que recebe uma carta de demissão e diz: eu não sei por que isso, como pode, sou o melhor trabalhador dessa empresa, sempre dei a minha vida por essa empresa, e agora que eu ganho as contas, e não é nem no olho, é as contas no zóio. Não é assim que se fala? Eu recebo as contas agora, olha que injustiça, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Meus irmãos em Cristo Jesus, o que Jesus faz é tratar em situações com a nossa vida, para que a gente possa entender que jamais Ele abandona aqueles que se relacionam com Ele. Diga para o seu irmão: Jesus jamais desampara aqueles que se relacionam com Ele. Em uma certa condição, e a condição de Lázaro era de amigo de Jesus, Jesus um dia disse para os seus discípulos: já nem vos chamarei mais servos, mas se vocês creem em mim, me ouvem, me seguem, eu vos chamarei de amigos. Então imagina que se Jesus não desampara discípulo, se Jesus não desampara quem serve na obra dele, quem faz cumpre o chamado dele, Ele também não desampara seus amigos. E diga para o seu irmão: todo discípulo fiel é amigo de Jesus. Quem são os amigos de Jesus? São aqueles que falam com Jesus, são aqueles que convivem com Jesus, são aqueles que não saem sem Jesus, são aqueles que têm Jesus como seu melhor amigo. Aonde vai, ele fala de Jesus, ele respira Jesus, ele vive Jesus. Esses são amigos que têm relacionamento próximo com o Mestre. Esses são amigos. E esses, eu posso dizer para você, ainda que a vaca for para o brejo, Ele vai salvar a sua vaca. Ele vai chegar e Ele vai salvar você. No fim, o que parece uma grande tragédia será um grande milagre na sua vida. Aleluia. Você entendeu isso? Olha para o seu irmão: aquilo que parece uma grande tragédia, diga para ele, vai ser um grande milagre de Jesus na sua vida. O texto todos nós conhecemos, em que Jesus vai até a sepultura e diz: tira a pedra. E Marta mais uma vez: Senhor, já cheira mal, faz 4 dias que está morto. Faz 4 dias, não tem mais jeito, Jesus, não dá mais, o Senhor chegou atrasado. Já chorei tudo que tinha que chorar, já culpei os céus e a terra e o Senhor, e agora só quer tirar a pedra. Sim, tirar a pedra. E o texto diz que Jesus chegou na frente da sepultura e ele disse: Lázaro, venha para fora. Aleluia, aleluia. Aleluia, o Senhor é lindo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. O Senhor é lindo, porque o Senhor não desampara. O Senhor cuida dos seus discípulos. O Senhor cuida de nós. Eu estou falando aqui para pessoas que pensam que a vaca já foi para o brejo, que pensa que não tem mais jeito. Jesus é expert em reverter situações de caos em bênção. Quando Jesus chega no meio do caos, Ele ordena as coisas, Ele corrige as coisas. E você pode estar dizendo: Senhor, minha vida emocional está um caos, minha vida física, Senhor, está tudo desparafusando. Porque tem gente que desparafusa tudo, começa a desandar tudo. Senhor, está desparafusando minha vida física, tudo, parece que o Senhor dá uma arrumada nisso aqui. É dor para todo lado, estou parecendo a Maria das Dores. Senhor, eu preciso de um socorro. Eu quero dizer para você que Jesus está preocupado com isso sim, e que Ele vai chegar sim. E quero profetizar que Ele chega essa noite
nas situações mais impossíveis da sua vida. Quero profetizar que Ele chega para abraçar você e tirar seu sofrimento e dizer: eu te amo, estou aqui sim. Como Ele chegou no barco: não tem mais, sou eu estou aqui para socorrer vocês. Quero chamar você para orar comigo. Fechar os seus olhos agora, por favor. Feche os seus olhos comigo. E eu quero orar com você. Quero orar com você. Eu vou orar para que a ansiedade vá embora, para que o medo vá embora, para que a incerteza e a dúvida vá embora. Eu quero orar para que você não se sinta mais só, que a solidão vá embora e você se sinta coberto e protegido por Jesus, se sentindo amigo de Jesus. Jesus está perto de todos que o buscam. Ele está perto e Ele chega na hora certa. Olhos fechados, cabeça curvada. Oremos ao Senhor juntos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eterno Deus, o Senhor ouviu o clamor daqueles discípulos no mar. O Senhor ouviu. E o Senhor chegou. Na quarta vigília da noite, depois das 3 da manhã, quando eles pensaram que pereciam, que não tinha mais jeito, que o Senhor não chegaria, o Senhor chegou. Aleluia. Senhor Jesus, o Senhor cumpriu a promessa na vida de Caleb, quando ele já tinha 85 anos de idade. Ele pensou que aquilo não seria mais possível, quando todos olhariam e diriam: agora com 85 anos, para quê? Não tem porquê, Deus esqueceu, Ele não virá, eu ficarei envergonhado e confundido, minha descendência não terá terra para colocar os seus pés. Não tem jeito, não dá mais para prosperar agora com 85 anos de idade. Não tem mais jeito de eu ser um herdeiro de uma grande propriedade com 85 anos de idade. Já era, Deus esqueceu. Não, o Senhor chegou na vida de Caleb. Oh, aleluia. Oh, e deu-lhe força e ânimo, capacidade para gozar da vitória, porque não fica envergonhado nem confundido os que confiam no Senhor, os que servem o teu exército, os que servem ao Senhor, Pai querido. Pai, o Senhor chegou na casa de Marta e de Maria, Senhor meu Pai, quando Lázaro já estava sepultado há 4 dias, Senhor, quando todos poderiam dizer: não tem mais jeito, não tem mais jeito, não dá mais, já cheira mal, não tem mais jeito, não dá mais, não dá mais. Ele chegou atrasado, ele não veio, ele não se preocupou com a dor, ele não se preocupou, mas o Senhor chegou, e o Senhor disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro, e Lázaro ressuscitou, Senhor. Desta mesma forma, eu estou aqui, Senhor, pregando para as tuas ovelhas o teu caráter, a tua essência. Eu estou revelando para eles, e eu estou dizendo para eles, Senhor, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, sem dúvida alguma no meu coração, que o Senhor chega na vida dele e na vida dela também, que o Senhor socorre o desvalido, que o Senhor socorre o ansioso, que o Senhor socorre o amedrontado, que o Senhor socorre o doente, que o Senhor socorre, Pai querido, a necessidade do teu filho, qualquer que seja, da tua filha, qualquer que seja, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, dizendo isso, sem medo de ser feliz, sem medo, porque não sou eu que digo, é a tua palavra que diz isso. É a tua palavra que te revela,
O Senhor está revelado pela sua própria palavra para nós. E eu quero dizer aqui, Senhor, quero profetizar aqui, Senhor meu Pai, portas abertas, mesmo onde não tem porta. Eu quero declarar portas abertas para os teus filhos prosperarem. Dá uma vinha para o teu filho, dá uma vinha para a tua filha que está desempregado ou desempregada. Dá uma vinha para ele ganhar o pão, Senhor, para ele tirar ali a alegria para ele, Senhor. Dá uma vinha boa terra, faça herdar, Senhor, uma boa terra, em nome de Jesus. Pai, abre o ventre da tua filha, que clama por um filho ou por uma filha. Abra o ventre desta mulher. Declaramos fertilidade em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus. Tira a dor, tira a enfermidade, queima todo o mal, toda a enfermidade seja queimada, consumida pelo poder do Altíssimo agora. Toda dor agora saia, toda enfermidade saia, todo espírito de enfermidade saia para onde o Senhor determinar. Oh Senhor, não sabemos como orar, mas o Senhor conhece a necessidade de cada ovelha que aqui está. Na área afetiva, Senhor, tira a solidão, traz a pessoa certa, traz o marido certo, a esposa certa. Na área afetiva, Senhor, eu declaro esse milagre na vida do teu filho e da tua filha, que busca ser feliz, que busca a realização. Eu declaro isso, Senhor. Não sabemos como orar na verdade, mas o Senhor conhece cada um desses corações. São todas ovelhas suas, são todos discípulos teus, são todos amigos do Senhor. Vem em socorro, Senhor. E se a vaca afundou, socorre, Senhor. Se já passou, se ela pensa que já acabou, não acabou, não chegou ao fim. O Senhor chega depois do final, e o Senhor socorre os teus filhos. Eu declaro isso sobre o teu filho e sobre a sua filha nessa noite. E aquele que crê nessa noite, Senhor, receba. Eu declaro esta bênção sobre os teus filhos, em nome do Senhor Jesus.